Opa pessoal, eu sou Ícaro, e nos anos 90 o mercado norte-americano de quadrinhos vivia uma época muito sombria, que era a fase dos anti-heróis. Personagens marombados, cheios de trombolhos de arma que matavam sem pensar. E era tudo muito maneiro, aquela coisa muito E esse campo era dominado principalmente pela Image Comics, que foi líder de vendas nessa época onde ela foi criada, justamente porque as pessoas estavam muito interessadas nesse tipo de personagem. Parecia que aquele heroísmo clássico tinha ficado muito de lado, tinha ficado ultrapassado. Até que em 1996 a DC Comics lança um de seus maiores clássicos. Trouxe esse otimismo de volta às histórias em quadrinhos, que foi O Reino do Amanhã. Uma história fenomenal que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje, então já vai deixando de enrolações, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa o like também que ajuda demais o canal a crescer. Mas então, é isso, né? Roda a vinheta. Bom, tudo começou com o desenhista Alex Ross, que na época já era conhecido, já era famoso por ter um traço muito realista nos seus personagens, que havia trabalhado na Casa das Ideias em 1994 fazendo a história Marvels. E após o grande sucesso desse quadrinho, Ross queria fazer uma coisa parecida com isso na DC, envolvendo diversos personagens da editora já no futuro aposentados. E ele construiu toda essa história tendo muita influência na sua própria visão de mundo e com o rumo que os quadrinhos estavam tomando nos anos 90. Ele estava muito preocupado com esses personagens mais sombrios, mais violentos que dominavam o mercado naquela época. Para ele, a nobreza dos super-heróis estava se perdendo e precisava de um resgate. Para fazer isso, ele buscou um roteirista que compartilhasse dessas ideias dele para consolidar ainda mais essa história. E foi aí então que a DC indicou o Mark Waid, um roteirista que ainda estava em início de carreira, mas que tinha um profundo conhecimento sobre o universo DC. Então esse repertório que ambos tinham agregaria muito na concepção da história. Mas bom, Reino do Amanhã é um HQ do selo Elseworld, que foi um selo criado para histórias que se passavam em outros universos, em outras terras, e essa história se passa num futuro alternativo do universo DC, onde após o Coringa causar um assassinato brutal no planeta Diário, matando até mesmo a Lois Lane, um vigilante chamado Magog mata o Coringa e ao invés dele ter sido preso, dele pagar por assassinato, as pessoas começam a vangloriar ele, o que faz com que o Superman ele desacredite na humanidade e faça uma aposentadoria forçada. Isso faz também com que os heróis da Liga da Justiça vão tomando cada um rumo próprio. A Mulher Maravilha foi expulsa de Themyscira por não trazer paz ao mundo dos homens, que era a missão dela. O Batman tornou Gotham uma das cidades mais seguras do mundo, ele foi um dos únicos que ficou na ativa, só que nesse período que se passa ainda mãe ele já tá todo lascado, ele tem que usar umas próteses no corpo para poder se mexer, andar, essas coisas assim, e ele protege Gotham assim com a mão de ferro, com um monte de robôs e essas coisas. E o Superman ele se distanciou ao máximo da humanidade, ficando isolado na Fortaleza da Solidão, vivendo ali uma ilusão numa fazenda. E por conta desse acontecido, uma nova geração de meta-humanos é formada, mais violenta e irresponsável, que assumiu o papel do vigilantismo, onde eles lutam sem se importar com os danos, com as pessoas que estão ferindo, é quase como se fosse ali uma diversão, uma batalha sem sentido, sendo claramente um retrato do que eram os quadrinhos de super-heróis nos anos 90, né? Então eram esses personagens que não se importavam com os danos colaterais que isso causava, só que toda essa situação no Reino da Manhã atinge um ponto muito crítico quando uma batalha envolvendo esses novos heróis acaba destruindo Kansas, matando várias pessoas, animais, tornando a região totalmente inabitável. A região onde o Superman foi criado e ele aprendeu a ser humano. Esse desastre força então a Mulher Maravilha ir atrás do Superman para convencer ele a deixar o exílio e retomar novamente a ordem das coisas. É muito interessante ver como o Alex Ross e o Mark Waid, eles são fãs desse universo e têm um amplo conhecimento dele, porque esse quadrinho é carregado de referências. O tempo todo você tá vendo alguma homenagem sendo feita, é uma ode aos super-heróis. Pronto, nesse momento que a Mulher Maravilha vai atrás do Superman, o Ross ele recria, né, a capa, a pose da Superman número 1. E momentos depois também ele vai fazer referência às primeiras aparições dos personagens, né? Tem uma hora que ele desenha a Detective Comics 27, Action Comics número 1, quando estão falando do Batman e do Superman. Então é muito legal a pessoa ficar parando pra pescar essas referências. Fora também que eles prestam homenagens aos próprios personagens da Liga. Aqui no Reino do Amanhã, o Lanterna Verde não é o Hal Jordan, é o Alan Scott, porque o Alex Ross gostava muito dele. O Alan Scott, pra quem não sabe, foi o primeiro Lanterna Verde dos quadrinhos e atualmente ele protege ali o espaço em volta da Terra e é muito massa porque ele tem uma fortaleza
fortaleza gigantesca, toda verde. E também tem o Flash, que aqui eu acho muito da hora, porque ele é só um borrão, ele é muito rápido e as pessoas só ficam vendo um vulto vermelho, é como se ele não parasse nunca. O Flash daqui é o Wally West, o Flash do pós-crise, só que ainda por cima ele usa o chapéu do Jay Garrick, que foi o primeiro dos Flash. Então toda essa história, ela é uma grande homenagem ao universo DC. Não só pela temática trabalhada aqui, mas pelos próprios elementos que eles buscam retratar. A DC é conhecida justamente por ser a editora das lendas, e o Alex Ross, ele transpõe muito bem isso na sua arte. Esse estilo mais realista engrandece os super-heróis, ele sempre bota eles como se fosse uma figura de deuses, essas coisas que conversam muito com a abordagem do quadrinho. Quando o Superman retorna à ativa, é uma cena épica, porque tá tudo dando errado ali, as pessoas precisam de esperança mais do que nunca, e simplesmente surge um borrão, resolvendo tudo, e aí vem uma baita splash page, com ele segurando os criminosos, encarando a humanidade de cima, que um encara de volta com um olhar otimista, aliviados em saber que ele não havia abandonado eles. E é isso que eu acho um barato, porque embora Reino do Amanhã retrate diversos super-heróis do universo DC, o Superman, ele é o personagem principal, ele é o protagonista. Tudo acontece por conta dele. Afinal, ele é o pilar dos super-heróis, ele é a personificação desse heroísmo clássico. Tanto é que a própria Mulher Maravilha diz que se ele voltar à ativa, os outros heróis seguiriam ele também, porque ele é esse símbolo, ele representa tudo isso. E dito e feito, os heróis realmente voltam à ativa, só que um deles não é tão chegado na proposta do Superman, que é justamente o Batman, que se recusa a ajudar o Azulão justamente porque ele abandonou todo mundo e o Bruce ele continuou seguindo em frente e não queria se reunir novamente com esses deuses, dito ele. Ele ia fazer as coisas do próprio jeito dele com outros seres humanos, sem toda essa grandiosidade de outros super-heróis. Ele até acaba se aliando ao Lex Luthor, né, que vê uma grande oportunidade de sair por cima disso, com toda essa história, esse conflito de super-humanos, porque ele também tem a única arma que pode destruir o Superman, que é ninguém mais e ninguém menos que o Shazam. Bah, isso é muito da hora, velho. E eu acho muito interessante que ele realmente é a única pessoa capaz de parar o Superman, porque uma coisa que eles botam aqui é que quanto mais o Superman vai ficando velho, mais ele acaba sendo imune à Kryptonita e ficando mais forte, assim. Então a única coisa que consegue parar ele é magia pura. Só que esse retorno do Superman parece ser algo bom, só que é isso que vai desencadear o Armagedon no decorrer da trama. Reino do Amanhã também é uma história que é carregada de simbolismo religioso. O Apocalipse bíblico serviu para pavimentar toda a história que a gente acompanha, principalmente no que envolve o personagem do Norman McKay, que é um pastor, e é muito legal assim, porque ele é quase como se fosse o apóstolo João, porque ele vai tendo essas visões do Armagedon, né? Ele herdou essas visões de um outro personagem das antigas da DC, que é o Sandman, então eles ainda fazem essa referência, e ele é dessas visões vislumbrando o Apocalipse, envolvendo todos esses super seres, sendo um personagem que é como se fosse os olhos do leitor, e ele vai acompanhando tudo que tá acontecendo também através do espectro, que é o espírito de vingança no universo DC. Então ele vai guiando Norman junto com a gente em todo esse contexto por trás do Armagedon, mostrando as atitudes dos personagens e ao mesmo tempo vai complementando essas visões. E o Superman, junto com os outros heróis da Liga da Justiça, decide então guiar esses novos super-humanos, tentar trazer eles pro lado da Liga, pro lado da Justiça. Só que ele acaba até sendo meio autoritário, criando uma super prisão, assim, que não é regulamentado por nenhuma lei, o que deixa a humanidade até com um pouco de medo do Superman tomando essas atitudes drásticas, como se ele fosse um deus. E é muito legal porque a criação dessa prisão é toda arquitetada pelo Senhor Milagre, que é o mestre do escapismo. Então até nesses pequenos detalhes eles conseguem prestar essa homenagem. Então a presença do Espectro e do Norman McKay é para mostrar todos esses pontos de vista. A gente vê a parte do Superman, a gente vê a parte do Batman, do Lex Luthor. Vamos acompanhando diversas tramas que são muito bem arquitetadas. Tudo isso para acontecer esse Armagedon. E quando ele chega, é uma das paradas mais épicas que eu já vi. Acontece toda uma revolta nessa prisão que o Superman criou e aí começa uma baita guerra de super-humanos. Daí a Liga fica perdida e não sabe o que fazer. A Mulher Maravilha, ela tem um arco muito massa aqui porque ela tá desesperada para trazer a paz de qualquer maneira, então ela acaba se tornando mais violenta, dizendo que estão numa guerra, que vai precisar de haver mortes para chegar nessa paz, tomando essas atitudes mais drásticas. Chega até o Batman nesse meio para tentar ajudar, só que ele próprio acaba brigando com a Mulher Maravilha por conta de todas essas atitudes dela. E aí então inicia-se a batalha final entre os novos vigilantes e os antigos heróis. Só que tudo escalona quando acontece o confronto de deuses. Porque quando o Superman ele tá chegando no confronto, aparece o Shazam que tá sendo controlado pelo Lex Luthor. O plano do Lex era fazer todos aqueles super-humanos se matarem pra humanidade prevalecer, pra extinguir os deuses e deixar os humanos tomarem seu próprio caminho. E o Shazam, como eu havia falado, é a única pessoa que pode bater de frente com o Superman. E é cada painel foda que o Alex Ross desenha que chega até a ficar arrepiado. E quando tem esse início do confronto entre eles dois, a gente vê a parte do Superman
aí sim as visões do Norman McCulley se completam e estamos vivendo o apocalipse. Houve chamas, terremotos, trovões e um relâmpago. Todos os heróis ali estão se tretando, o Superman tá batendo de frente com o Capitão Marvel. Tem uma hora que é muito foda que ele começa a ficar repetindo Shazam incansavelmente até o Superman sucumbir. Que ele fala Shazam, aí vai lá, bum, cai um raio, Shazam, bum. E o Superman continuando, ferido. Só que as coisas vão ficando mais drásticas porque a ONU ela fica com medo desse confronto e acaba tomando uma decisão muito radical de mandar uma ogiva pra matar todo mundo que tá ali naquela área. E esse é um dos meus momentos favoritos desse quadrinho, porque o Superman ele consegue dar uma contida ali no Capitão Marvel, dizendo que ele próprio conseguiria impedir a bomba, mas que precisava cessar esse combate entre eles dois. E essa escolha de salvar ali aquelas pessoas ou não estava tudo na mão do Capitão Marvel. E isso é genial porque ao longo do quadrinho inteiro a gente foi tendo essa discussão da convivência entre deuses e humanos. E a decisão crucial nessa guerra fica por conta da única pessoa que consegue caminhar nesses dois lados. Porque ele é tanto Shazam, super-herói com poder de vários deuses, quanto Billy Batson, apenas um garoto. Então ele mesmo decide se sacrificar para parar essa bomba. Aí ele vai lá, pega a ogiva e grita Shazam, aí cai um raio. Só que esse sacrifício foi inútil, porque muita gente acaba morrendo naquela área, sobrando ali pouquíssimos heróis que conseguiram escapar e o Superman que está furioso, mais do que nunca. Ele vai na ONU emputecido, violento, chega lá com aqueles olhos laser assim, se erguendo o teto. Só que a raiva dele não é por conta das pessoas. Ele próprio se sente culpado de tudo aquilo que aconteceu. Porque no momento que ele virou as costas para a humanidade, ela seguiu por um rumo muito perigoso. Então, por um erro dele, todas aquelas merdas tinham acontecido. E a partir desse momento, a humanidade começou a ver eles como deuses e o Superman acreditou nisso. Então, ele deixou o super ser mais importante que o homem. Isso acarretou todos esses problemas. É por isso que o Norman McCulley, o Spectro, estava ali. Porque o Spectro, ele perdeu toda a humanidade dele. E ele precisava de alguém para poder julgar todas essas atitudes. E o Norman ali foi crucial porque quando ele chama o Superman de Clark, é nessa parte que ele entende que ele também é humano. E também é capaz de errar. E para que as coisas funcionarem, eles precisariam trabalhar junto, ambos os lados. Então ele desce do seu voo ali e se põe ali no mesmo patamar das pessoas. Para assim então construir um futuro melhor, um reino do amanhã. E esse retorno do Superman à humanidade fica mais evidente quando a Mulher Maravilha, ela vai visitar ele de novo. Ele decide restaurar completamente o Kansas e a Mulher Maravilha vai lá e dá de presente para ele um óculos para ele assumir novamente a identidade de Clark Kent. E a história tem uma finalização bem legalzinha com a Trindade indo num restaurante todo temático de super-heróis para botar a conversa em dia, né? O Superman e a Mulher Maravilha já estão vivendo um relacionamento e eles vão ter um filho que o Batman já descobre na hora, só que a Mulher Maravilha ainda surpreende ele chamando o Bruce para ser o padrinho dessa criança. Encerrando assim a história com um futuro próspero. Reino do Amanhã é uma ode aos super-heróis, exaltando aquilo que eles trazem em sua essência. Quando o Alan Moore ele fez o Watchmen lá nos anos 80, ele trouxe toda uma desconstrução do super-herói. Foi uma obra muito impactante, muito importante para o mundo dos quadrinhos, só que o tiro sai um pouco pela culatra porque todo mundo queria começar a fazer isso, desconstruir o super-herói à sua maneira, e daí em diante criou essa tendência dos anti-heróis, perdendo um pouco da essência clássica. Os próprios personagens da DC haviam passado por momentos muito trágicos. O Hal Jordan ele tinha enlouquecido e se tornou virão Parallax no Crepúsculo Esmeralda. Teve a queda do morcego, onde o Batman ele quebrou a coluna. E bom, Superman nem se fala, né? O cara morreu. Daí então, no meio de todo esse período conturbado, sombrio, surgem dois apaixonados por essas histórias na sua essência mais pura. E decidem fazer esse resgate, ressignificando a temática dos super-heróis. E outros autores compartilham muito dessa visão, né? O próprio Jeff Jones, ele fez resgates incríveis com Lanterna Verde, trazendo Hal Jordan de volta, trazendo Barry Allen de volta. O Grant Morrison também é outro roteirista que compartilha dessa visão, tanto é que ele escreveu um livro, uma ode também aos super-heróis. E o que mais chama a atenção aqui no Reino do Amanhã, logo de cara assim, batendo o olho de início, é obviamente a arte do Alex Ross, que exalta muito esses personagens, tornam eles figuras muito grandiosas, trazendo essa abordagem mais realista, assim, que é de brilhar os olhos. É cada quadro foda que tem aqui que dá vontade de sair emoldurando pela casa. Fora o fato também das páginas serem carregadas de referência ao universo DC, assim, eu me sinto até menor comparado ao conhecimento que esses caras têm, porque é muito
muita coisa que eu não peguei logo de cara, então é muito interessante a pessoa ir relendo ao longo do tempo. Então essas páginas são carregadas de elementos, sejam visuais, os cenários, os próprios personagens com algumas vestimentas assim homenageando a história da editora. Dá pra ver realmente que os autores têm muito carinho por esses personagens e eles conseguiram transpor isso muito bem. Eles exaltam a figura do herói, engrandecem, o que representa muito bem a mensagem que eles querem passar com esse quadrinho. O roteiro ele também é muito bem construído, a linha narrativa que ele segue é muito boa, os subtextos presentes na trama, o simbolismo religioso que a história traz carrega a narrativa, os personagens, eles estão muito bem caracterizados, são usados de forma muito precisa e é uma história muito redondinha que não dá ponto sem nó. Eu considero um quadrinho essencial para pessoa que gosta mais dessa abordagem clássica dos super-heróis. E é interessante porque quando eu li O Reino da Manhã a primeira vez, isso faz um tempinho já, faz uns 6, 7 anos atrás, não sei, eu não me lembro muito bem, mas eu tinha achado uma história épica, que ela realmente é, só que ela não tinha me pegado tanto quanto me pegou relendo ela hoje em dia. Foi outra história e é uma das minhas coisas favoritas que eu tenho aqui na minha coleção. Essa edição que eu tenho aqui é o DC Pocket que a Panini lançou recentemente, uma baita da alternativa para quem quer começar a ler quadrinhos. É um formato menor, menos luxuoso, realmente sendo bem introdutório, e eu acho que isso não prejudica tanto a arte do Alex Ross, né, que tem esses painéis muito fantásticos assim. É uma alternativa boa e barata para você que quer começar a ler quadrinhos e não sabe por onde começar, acha que tudo é muito caro. Esse aqui é um formato excelente, bom e barato. Então eu recomendo muito a aquisição dela também, fora o fato de que ela foi uma história extremamente influente para o universo DC. Porque, por exemplo, o Robin Vermelho ele foi criado aqui no Reino do Amanhã. Só que aquele é o Dick Grayson, mas anos depois, na cronologia principal da DC, o Tim Drake veio a assumir o manto de Robin Vermelho. Aquela armadura dourada também, que a gente vê no filme da Mulher Maravilha 1984, ela usa a primeira vez aqui também. Tem toda essa parada de meio que transformar o Superman numa figura religiosa que o Snyder tentou fazer e falhou miseravelmente. Não chega nem aos pés do que eles fizeram aqui. Até na própria Crise nas Infinitas Terras da CW, o Superman do Reino do Amanhã tá lá, sendo interpretado pelo Brandon Routh, né, do Superman O Retorno, que é um filme terrível, mas ele teve a sua redenção aqui. Even in the darkest times, hope cuts through. Hope is the light that lifts us out of darkness. I must go back. Fora também que o logo desse novo Superman dos cinemas aí que tá chegando foi tirada justamente do Reino do Amanhã. Então é uma história essencial pra você que gosta de super-heróis. Mas e aí? Agora é sua vez. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história, né? Se você tem interesse em comprar, se você já tem. Vamos trocar essa ideia aí nos comentários, né? E caso você queira saber mais sobre o Superman na cronologia principal da DC, eu fiz aqui um vídeo do Superman do pós-crise, né? Que é o início da fase do Barney. E também fiz vídeo de outra história do Superman, né? Que é Superman o Último Filho, escrita pelo Jeff Jones, que é um desses roteiristas que gosta de trazer esse resgate do herói mais clássico, né? Então vai lá dar uma conferida. Mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga.